Seria essa a melhor temporada de anime de 2025? É o que muitos estão falando. Fala galera, eu sou o Lucas e estou aqui para mais um vídeo e com mais um guia de animes da temporada. E dessa vez a temporada de julho de 2025 e que está para começar na próxima semana. Então já está batendo logo aí, a temporada de julho já vai começar e com vários animes que o pessoal está esperando muito. E que para muitos é a melhor temporada desse ano até o momento, porque a temporada de outubro pode ter mais anúncios. Só que até esse momento várias pessoas colocaram essa temporada como a melhor temporada do ano. Muito por conta de várias continuações muito esperadas e também algumas estreias muito esperadas, que todo mundo quer ver porque tem muito potencial para todos irem muito bem. E que com certeza eu vou falar sobre alguns animes aí, não só um ou dois animes, não, vamos ter vários animes que eu vou comentar aqui, talvez semanalmente, talvez 2 vídeos num dia e um outro vídeo no dia seguinte, porque temos 3 animes de romance que vão lançar no mesmo dia e que eu quero comentar sobre eles, assim como também um outro anime de romance que vai voltar nessa temporada e também animes de ação que vão voltar nessa temporada e que devem chamar a atenção. Então, para perder nenhum vídeo que eu vou trazer aqui no canal, deixa seu like para apoiar o canal e se inscreva para não perder os próximos vídeos, seja de análise, impressões ou outros vídeos. Então bora começar. E bom, sem mais enrolas, vou começar com um dos animes mais esperados dessa temporada, Sono Bisquedó, a segunda temporada de Sono Bisquedó, e que está voltando nessa temporada no dia 5 de julho aqui no Brasil, num sábado. E que na história acompanhamos o Akana Gojo, que é um jovem introvertido e habilidoso na arte de confeccionar bonecas Hina, só que ele esconde esse gosto por conta do bullying que ele sofreu no passado, até que certo dia ele acaba se envolvendo com a protagonista feminina, a Kitagawa Marin, que é uma das garotas mais populares da sua escola, e que ele acaba descobrindo que ela é uma cosplayer, porque em certo dia ela acabou descobrindo que ele tem habilidades para poder fazer roupas, e com essa informação ela acabou pedindo para ele fazer uma roupa de cosplay para ela, e a partir daí começou a união dos dois se aproximando para criar cosplays incríveis, enquanto vamos vendo uma aproximação também da parte do romance, porque em certo momento ela acaba se apaixonando por ele, e vamos vendo isso até o final da primeira temporada e que vai continuar a segunda temporada. Já no trailer dá pra ver que ela vai dar uns avanços nele, vai ficar provocando ele, e que vai deixar as coisas mais divertidas porque a garota já é muito divertida, ela leva a sério, e agora na segunda temporada com ela provocando ele mais ainda, por conta de agora estar apaixonada por ele, as coisas prometem ficar mais intensas ainda. E bom, a staff é praticamente a mesma e continua com o estúdio Cloverworks. Havia uma dúvida se o anime ia estar bem feito por conta do Cloverworks estar com 3 animes de ponta, 3 animes que esperam muita coisa nessa temporada, mas aparentemente Sono Bisquedó não vai ter esse problema, porque parece que ele está bem adiantado, assim como outro anime que eu vou comentar mais à frente no vídeo. Nesse último trailer que eles soltaram, parece que eles estão bem adiantados, então esperem um anime bem feitinho até o final da temporada. E não, eles não vão finalizar o romance nessa temporada, porque tem muita coisa ainda para ser mostrada, assim, essa temporada não vai fechar a história de Sono Bisquedó. O mangá foi finalizado, mas não tem como acelerar e fechar nessa temporada, a não ser que eles façam uma terceira temporada. Uma terceira temporada pode fechar a história, agora fechar numa segunda temporada é bem difícil. Dandadan está voltando agora com a sua segunda temporada e que promete mais aventuras sobrenaturais, e que na história acompanhamos 2 personagens, a Momo e o Okarun, e que após os dois acabarem se envolvendo, eles acabam entrando numa discussão sobre o que é real. Enquanto ela defende que espíritos existem, ele defende que na verdade alienígenas existem, e que após uma longa discussão eles acabam se separando para provar seus pontos. O que eles não esperavam é que na verdade ambos existem, alienígenas existem e espíritos também existem, e que após se envolverem com essas criaturas sobrenaturais, a vida deles mudou completamente, com eles sempre encontrando alguma criatura ou um fato sobrenatural que eles têm que arcar. E bom, a staff é mesmo que a primeira temporada, então espera a mesma pegada que na primeira temporada, que é um anime bem feitinho, várias partes de ação que surpreendem em uma boa direção, e que deve se manter agora nessa temporada, agora que temos um foco não só no Momo e no Okarun, mas também um outro personagem que está com os dois, esse daí, e que vai receber um foco nessa temporada, deixando as coisas ainda mais caóticas. O anime de Kaiju Number 8 está voltando agora com a sua segunda temporada e deve se manter a mesma coisa, até porque é a mesma staff que a primeira temporada. E bom, na história acompanhamos o Japão assolado por monstros chamados Kaijus e que são confrontados por uma força de defesa, e que o protagonista ele sempre sonhou em participar dessa força de defesa, só que ele não conseguiu, enquanto a sua amiga de infância que ele jurou entrar junto dela acabou conseguindo. Só que tudo mudou quando o protagonista acabou ganhando um único poder de se transformar em um desses Kaijus, enfrentando esses monstros que assolam o Japão, e que após conseguir esse poder ele voltou para seu objetivo de estar ao lado de sua amiga de infância, conseguir alcançar ela, e vai seguindo a história com eles usando esse poder para poder alcançar ela. E bom, particularmente acho que várias pessoas na verdade pensam de Kaiju Number 8 que ele poderia ter sido bem melhor, poderia ter sido muito bem feito, até porque era um mangá bem vendido e tinham expectativas sobre ele, só que chegou no final e o anime não foi tratado da forma que esperavam. Ele poderia ser muito mais impactante, seus combates poderiam ser muito mais épicos, só que assim, não foi ruim, mas poderia ter sido melhor, pelo nível do mangá, pelo nível que o mangá era antes de ter o anime, era para ele ter uma atenção muito maior, só que no final
final não teve e que fez com que várias pessoas acabassem se dividindo para esse anime. Ele não é ruim, mas ele poderia ser muito melhor. Dá pra ver que ele tem muito espaço para ser melhorado. Então se você é uma dessas pessoas que não gostou da primeira temporada, espere a mesma coisa na segunda temporada, porque aparentemente vai se manter a mesma coisa. Depois de um tempo, o anime de Ofukashi no Uta está voltando agora com a sua segunda temporada, e que deve animar várias pessoas, e que na história acompanhamos o protagonista, o Kou, um jovem que abandonou a escola e que sofre de insônia, e que por conta disso ele começou a andar pelas ruas à noite após sentir que a sua vida não tinha muito sentido, até que certo dia ele acaba conhecendo uma garota misteriosa chamada Nazuna, que diz que pode acabar com a sua insônia, só que ele acaba descobrindo que na verdade ela é uma vampira, e ele acaba se decidindo também se tornar um, já que para ele o mundo noturno parece muito mais interessante. Só que tem uma coisa, para ele poder se tornar vampiro, ele tem que se apaixonar por ela, e aí que começa o envolvimento dos dois, explorando os encantos da vida noturna, enquanto eles vão se aproximando. E bom, na segunda temporada, teremos novos personagens e também uma caçadora que já foi mostrada na primeira temporada e que vai ter mais envolvimento nessa temporada, e que deve acabar agitando a vida do Kou e da Nazuna, e que pelo trailer parece que o anime tá muito bem feitinho, parece que eles estão bem adiantados e que não deve ter problemas. Esse anime não é tão exigente assim com a animação em todos os episódios, eles conseguem manter uma boa animação ao longo da temporada e dar um certo encanto, assim, dar uma certa atenção em certo episódio ou certa cena. Então com esse anime o Liden Filmes não deve ter problemas, e tá confirmado que o anime vai ter um total de 12 episódios, e esse é um outro anime que também não finaliza seu mangá, porque uma segunda temporada não é suficiente para finalizar o material original, até porque o autor dessa obra aparentemente está querendo voltar, e esse mangá tem 20 volumes, então assim, teríamos que ter uma terceira temporada e talvez, dependendo de quanto o autor quiser escrever, teríamos que ter uma quarta temporada. Então a segunda temporada não é o suficiente para finalizar a história do anime. Com certeza essa é a estreia mais aguardada da temporada, Kaoru Hana, que está chegando agora no dia 5 de julho, num sábado, junto com o anime de Sono Bisque Doll e também de Seishunbo Tayaro, e que é outro anime que deve aquecer o coração das pessoas. E bom, nesse anime acompanhamos duas pessoas que vivem em mundos diferentes, porque enquanto o protagonista masculino ele estuda numa escola que é conhecida por ser escola de delinquentes, a garota principal ela estuda numa escola que é conhecida por ser uma escola com reputação muito grande e por ser uma escola de garotas ricas, o que leva a vários preconceitos sobre as duas escolas, só que não se aplica a todo mundo, porque a garota principal acaba descobrindo que o protagonista na verdade é um cara super gentil, um cara super de gente boa e que ajuda na confeitaria da sua família, enquanto o protagonista ele descobre que na verdade a garota principal ela não é nenhuma patricinha, não é nenhuma garota rica e que fica esnobando, nutre o ódio pela sua escola e acha que ele é um delinquente. Não, ela não acha isso, ela vê a pessoa que ele é realmente, ela só está nessa escola porque ela conseguiu uma bolsa de estudos através do seu esforço, e que a partir daí eles acabam se envolvendo mais ainda, tentando superar os preconceitos escolares e as rivalidades entre os colégios que eles têm, enquanto obviamente um romance vai se desenvolvendo ao longo da temporada e que deve chegar a um certo ponto, devemos ter uma evolução até o final da primeira temporada. E não temos só um casal principal, porque esse anime também tem um casal secundário muito bom e muito bem trabalhado, porque esse anime foca bastante no desenvolvimento dos personagens e também no romance deles, e que vão ser duas coisas que o pessoal vai curtir muito nesse anime, que já foi confirmado que vai ter um total de 13 episódios, que deve aquecer o coração de várias pessoas. E bom, para surpresa de várias pessoas, como eu falei inicialmente lá, quando eu falei de Sono Bisque Doll, o anime de Kaoru Hana também está com Cloverworks. Então o Cloverworks está com o anime de Bunny Girl, o anime de Kaoru Hana e também o anime de Sono Bisque Doll. E bom, quando você ouve falar do Cloverworks, você espera um anime que promete uma qualidade visual muito boa e uma sensibilidade emocional, porque normalmente eles capricham muito bem na parte da animação e também da direção. E esses três animes, o Cloverworks ele sabe trabalhar bem, só que tem um problema, são três animes muito esperados, muito aguardados e que tem que receber uma certa atenção. E foi uma preocupação de várias pessoas, porque aparentemente o anime de Kaoru Hana estava atrasado, e ele continua sendo o mais atrasado dos três animes, até porque ele foi o último a receber um trailer principal. Pelo trailer parece que ele está bem feitinho, só que aparentemente são os primeiros episódios, então não sabemos muito bem como vai ser do meio da temporada até o final. Pode ser que a qualidade decaia ou pode ser que eles consigam manter até o final, então torcemos para que eles consigam manter esses três animes com uma alta qualidade. Bunny Girl está voltando agora com a sua segunda temporada para mais casos sobrenaturais, e que na história acompanhamos um protagonista que acaba conhecendo diversas garotas que sofrem com uma certa coisa chamada síndrome da puberdade, e que acaba gerando vários casos sobrenaturais em volta delas e que o protagonista acaba ajudando. E na primeira temporada, a primeira garota que ele ajudou acabou se tornando a sua namorada, e vai seguindo a história. E bom, para você entender a história, se você assistiu só a primeira temporada ou também não assistiu, além da primeira temporada, você tem que ver os três filmes, principalmente o primeiro filme, que adapta os volumes 6 e 7 da Light Novel, e que ele é muito importante. Mas para você estar a par de tudo, você tem que ver a primeira temporada e mais esses três filmes, que adaptam os volumes 6 e 7 no primeiro filme, volume 8 no segundo filme e o volume 9 no terceiro filme, e que são importantes para você entender a segunda temporada, e que vai começar
estar adaptando o volume 10 da Light Novel e deve chegar até o volume 13 pelo título, e também por ser uma boa quantidade de material para ser adaptado em uma temporada de 12 ou 13 episódios. Tinha gente achando que eles finalizariam o anime nessa temporada, só que é muito improvável, porque temos até o volume 15 da Light Novel. Eu acho muito difícil disso acontecer. Eu creio que eles vão adaptar até o volume 13 da Light Novel e os 2 volumes restantes vão virar um filme, e que é muito provável porque filme dá dinheiro e eles já viram isso, e é a única forma de encerrar a série após essa segunda temporada, e que pelos trailers dá pra ver que eles estão bem adiantados com a produção dessa segunda temporada e que não deve ter problemas. Dos animes que está com Cloverworks, Bunny Girl parece ser o mais adiantado e não deve ter problemas até o final da temporada, e que deve se manter na mesma pegada porque a staff é praticamente a mesma, depois de anos. Primeira temporada, o filme ficou com a mesma staff sempre, e é uma coisa bem difícil de acontecer, mas aconteceu com esse anime. Então você pode esperar que a segunda temporada se mantenha na mesma pegada que o restante do anime. Então curta mais casos sobrenaturais com novos garotos que vão aparecer na série, e também o relacionamento do Sakuto com a Mai, e que é uma das coisas que o pessoal mais quer ver nessa temporada. O anime de Tate no Yusha está voltando agora com a sua quarta temporada para mais aventuras do herói do escudo, e que na história acompanhamos Naofumi, um jovem que acaba sendo transportado para o mundo de fantasia e é escolhido como um dos 4 heróis destinados a salvar o reino. Só que ele acaba tendo complicações no início, porque ele acaba descobrindo que ele foi vítima de uma conspiração, onde ele acabou sendo culpado por um crime que ele não cometeu e levado a ter que viver como alguém não digno de ser o herói, e que até o final da primeira temporada essa questão foi resolvida e ele foi inocentado, e que nessa quarta temporada vamos acompanhar mais aventuras deles com seus companheiros, agora em outro reino, e que tem conexão com a Raftalia e também com outros personagens que vão ter destaque nessa temporada, e que promete vários momentos impactantes nessa temporada. E bom, a staff da quarta temporada é a mesma da terceira temporada, então é uma boa staff, conseguiu fazer um bom trabalho, e é esperado que se mantenha nessa quarta temporada. Sakamoto Days está voltando agora com a sua segunda parte para mais ação e comédia, e que na história acompanhamos Sakamoto, um assassino aposentado que acaba tendo que voltar ativa, porque tem várias pessoas que conheciam ele e querem matar ele, e vai seguindo a história com ele e seu companheiro terem que voltar para a ação, e que essa segunda parte promete mais porradaria. E bom, a primeira parte já mostrou que não vamos ter tanta atenção assim nas partes das lutas. Os visuais estavam bem feitos, mas a animação não era grande coisa nas partes de ação, porque não tínhamos aquela tensão nas lutas. Então vá assistir a segunda parte com a primeira parte na cabeça, porque eles não devem mudar isso. A segunda estreia dessa lista é o anime de Gachakuta, e que é um shonen de ação, e que na história acompanhamos Rudo, um adolescente que vive na favela, uma sociedade dividida, flutuando bem acima das nuvens. Ele não é só oprimido pelos ricos, por conta da classe que ele pertence, mas seus colegas também o desprezam por ser filho do assassino, porque o pai biológico dele foi culpado injustamente, até que ele acaba sendo acusado injustamente de matar seu pai adotivo, e que acaba sendo jogado em um lugar chamado Abismo, um lugar que ninguém conseguiu voltar. Ele descobre que esse abismo, na verdade, é um lugar com um monte de lixos e vários monstros feitos deles, e que ele acaba sendo salvo por um cara chamado Zelador, que tem habilidades especiais, e que após isso o protagonista ele passa a aprender a usar essas habilidades para também se tornar um zelador e poder sair desse local junto de pessoas que ele acaba conhecendo, e tudo isso para poder encontrar a pessoa que matou seu pai adotivo. E bom, o diretor desse anime é novato, mas ele já trabalhou em alguns animes de ação bem conhecidos, e esse anime está com o estúdio bônus, então espere algo bem animado e uma direção mediana pelo menos, porque esse diretor deve entregar no mínimo um bom trabalho. Grand Blue está voltando agora com a sua segunda temporada, para surpresa de várias pessoas, porque faz muito tempo que tivemos o seu anime, e agora está voltando com a sua segunda temporada e com a mesma staff, o mais surpreendente, porque conseguiram manter a mesma equipe, e que na história acompanhamos o protagonista, que é um universitário, e que esperava ter a sua vida de universitário, só que quando ele chega no seu dormitório, a comédia começa a partir daí, porque esse anime é pura comédia. Vamos acompanhando o cotidiano universitário e também os relacionamentos cômicos do grupo, porque esse anime é pura comédia, é um humor pastelão elevado à enésima potência, porque é muita comédia com o protagonista e também com seus amigos. E bom, por ser a mesma staff da primeira temporada, espere a mesma coisa, na mesma pegada que a primeira temporada. Dr. Stone está voltando com a segunda parte da sua quarta temporada, e que já foi confirmado antes que vão ser 3 partes, e que a última parte vai ser no ano que vem, e que a história começa quando uma luz misteriosa petrifica toda a humanidade, deixando as pessoas congeladas em pedra por milhares de anos, até que quando Taijuoki acaba despertando e descobrindo que o mundo foi completamente tomado pela natureza e a civilização como conhecemos deixou de existir. Ao lado de seu amigo genial, Senku, um jovem cientista determinado, Taiju embarca em uma jornada para reconstruir o mundo a partir do zero usando o poder da ciência, e vai seguindo a história a partir daí, e que ele deve se manter a mesma coisa que a primeira parte. Hikaru Gashinda Natsu, como alguns conhecem, o verão que Hikaru morreu, e que esse anime acompanha 2 animes que eles conhecem desde pequenos, Yoshiki e Hikaru, e que certo dia, Hikaru acaba morrendo e o monstro acaba assumindo a sua aparência, e bom, o amigo dele acaba descobrindo, só que esse monstro acaba ameaçando matar ele, caso ele acabe contando, só que talvez ele
ele não consiga guardar esse segredo por muito tempo, pois começa a aparecer vários eventos sobrenaturais que esse monstro acaba ajudando a resolver, deixando mais difícil ainda fingir que nada aconteceu. E bom, o estúdio e o diretor são muito bons, principalmente para esse tipo de anime, e pelo trailer parece que ele está bem feitinho, então espere uma boa adaptação ao longo da temporada. Então é isso, galera, com certeza essa temporada tá bem agitada por conta de várias continuações muito aguardadas e também algumas estreias que o pessoal quer ver. E bom, é claro que tem mais animes que vale a pena você dar uma chance, como esse que eu estou mostrando aqui na tela, e que pode ser bem interessante apostar nesses animes. Então é isso, galera, agora eu quero saber de vocês, para qual anime você está mais ansioso. Não, eu quero um top 3, top 5 animes que você está mais esperando. Comente aqui abaixo nos comentários os 5 animes que você está mais esperando nessa temporada, e quais deles vocês querem que eu comente aqui no canal. Comente aqui abaixo nos comentários, e também clica aqui no botão de like para apoiar o canal, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Então é isso, galera, vou ficando por aqui e falou!